Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou a altura do ano em que eu venho fazer mais umas recomendações de jogos para este Natal e vou fazer aqui hoje recomendações de alguns jogos que eu ainda não recomendei noutros tops e noutras recomendações, lá está. Aqui as minhas recomendações serão então tentativas de jogos novos e o critério foi também alguns jogos que estão disponíveis em Portugal, outros que nem por isso, mas que podemos encomendar em várias lojas online que estão disponíveis, mas principalmente aqui vários jogos que entram na categoria dos jogos party games, alguns jogos mais rápidos e alguns jogos que podem ser úteis para nós usarmos nas reuniões que teremos. Sabemos que teremos grupos mais reduzidos este ano, mas mesmo assim ainda vamos com certeza juntar algumas pessoas à mesa neste Natal e precisamos obviamente de boas atividades para nos fazer levantar o ânimo e para garantir que este ano o Natal não fica condicionado por este estado em que vivemos e que temos estas atividades que podem ser interessantes e cativantes e envolventes para todas as pessoas que estão connosco a celebrar o Natal na maneira que for possível de fazer. E a minha primeira recomendação vai para o Crazy Coconuts ou só Coconuts. Trata-se de um jogo muito simples em que tem uns macaquinhos com sistemas que são umas catapultas em que vão disparar os cocos para tentar acertar em copos. E quem conseguir acertar num copo, dos que estão em jogo ou dos do adversário, vai ficar com o copo para si até fazer um conjunto de 6, contam-se os cocos e ganha quem tiver mais cocos. É um jogo que pode ser jogado muito rapidamente, é super simples, super fácil, é um jogo muito mecânico, de muito movimento e que pode ser jogado até por crianças muito pequenas, nem que seja só para eles se divertirem a ativar as catapultas em forma de macacos. Outro jogo que é muito interessante para podermos ter para jogar no Natal, eu diria que é o Classic, que é um jogo em que tem uma pequena mesa que simula uma espécie de um campo de futebol, um jogo de bola, em que com os magnéticos um jogador contra o outro tenta marcar gol e existem várias maneiras de marcar gol. Um jogo de destreza, de tática, de estratégia, também no modo como se joga, também muito imediato e que permite ser jogado a dois. Imaginamos que não tem muito mais gente convosco, duas pessoas pelo menos estão a jogar o jogo que é rápido e até podem fazer campeonatos em torno desse jogo durante as celebrações, durante o Natal ou noutros períodos em que queiram jogar com esse número de pessoas. Outro jogo que eu acho que é muito interessante também, é quase uma sobremesa, é o Go-Go Gelato, é um jogo de manuseamento das peças, neste caso gelados, que são os cones e as bolas, em que estão a tentar fazer sequências. É um jogo também bastante simples, que existe destreza e planeamento e até alguma programação no encadeamento das ideias. Um jogo pode ser jogado até 4 pessoas e eu diria que é um jogo que pode agradar tanto a crianças como adultos, se bem que é um jogo muito simples, não é complicado. Não esperem um grande jogo de estratégia, é mesmo um jogo de destreza e de combinações que os adultos podem jogar rapidamente e podem se divertir a fazer este tipo de ações, tentando ser o mais rápido possível. Outro jogo que é também muito interessante e que pode ser jogado, neste caso até 6 pessoas, é o Junk Art. É um jogo de construção de peças, um jogo criativo em que estamos a manusear e a construir estas supostas esculturas com sucata, é o tema do jogo. Pode ser jogado até 6, tem muitos modos de jogo e vocês até podem configurar os vossos próprios modos, desde competitivos, colaborativos, mais rápidos, mais lentos, e é um jogo que promete também envolver as pessoas todas em torno desta atividade, podendo ser mais estratégico, ou mais tático, ou mais agressivo ou não. Portanto, bastante configurável para vocês jogarem em conjunto, num ambiente alegre. Outro jogo que é também muito interessante também é o Paranormal Detectives. Tem aqui um jogo de dedução em que tem de usar múltiplas formas de se expressarem, às vezes até escrever nas costas dos outros, imensas limitações, várias maneiras de comunicar com coisas que têm que dobrar e que têm que montar para passar a imagem, passar a mensagem. Acaba por ser, se calhar, às vezes um pouco caótico e às vezes é mesmo difícil passar a mensagem, mas é isso que o torna hilariante e realmente um jogo de festa. Interessante, apesar do tema aqui paranormal, mas se calhar até um bom jogo para jogar à noite, assim num ambiente mais escuro. Isso pode ser cativante também para algumas pessoas. Outro jogo muito interessante é o Geometric Art, que é um jogo em que tem dados que determinam as quantidades de formas que têm disponíveis para poder desenhar. Isso é um condicionamento que acaba por ser muito hilariante e tem aqui um peso de pressão, porque à medida que vão errando e podem estar a jogar colaborativamente, vão perder a quantidade de dados suficientes para fazer aquilo que vocês queriam. É um jogo com bastante tensão e que gera também desenhos que podem ser hilariantes e o próprio processo de interpretação e de análise. Por fim, mais um jogo, aqui também colaborativo e que tem uns componentes muito engraçados e é tudo através de tatibilidade, é o Rail Pass, em que realmente não tem mãos a medir para gerir os comboios todos que vos chegam. É um jogo colaborativo
em que vocês vão estar focados no vosso jogo e tentar resolver realmente o problema. Dificilmente alguém vai conseguir ser o jogador dominante, portanto todos vão ter oportunidades de participar, porque estão a receber comboios que vão passar de um lado para o outro com cargas, e acaba por ser um jogo muito rápido, joga-se em 10 minutos e que gera realmente uma tensão imensa e vai fazer com que colaborem mais e que se aproximem e tenham mais empatia nas pessoas que depois tentam resolver este puzzle, que só se pode resolver elevando e potenciando até os jogadores que têm mais dificuldade. Isso é muito interessante, eu diria que é um bom jogo também para experimentar. Refiro aqui também o Spyfall 2. O Spyfall, para quem já jogou, também é um jogo de party game, de dedução, não exige muitos componentes, exige conversa e é um jogo de conversa, de questões e de perguntas e de respostas. Aqui o Spyfall 2 é mais interessante porquê? Porque tem mais locais e tem a possibilidade de haver mais do que um espião, o que pode tornar também o jogo que era interessante ainda mais interessante para jogar em conjunto, não o tornando provavelmente tão monótono, e fica sempre mais dúvidas no ar, o que é interessante para alimentar este jogo de dedução e de conversa. Outro jogo muito curioso que nos chegou este ano também é o Wavelength, em que tem aquele mecanismo da roda, em que tem palavras, cada cartão tem cerca de 2 palavras, em que vocês vão tentar, uma sequência de cores, tentar ficar mais próximo possível daquilo que é a adivinha da palavra. É um jogo que só existe em inglês, mas eu diria que é mais interessante para jogar com adultos, até porque tem aqui bastantes interpretações e deduções, mas um jogo que vai fazer as delícias de quem vai estar com amigos ou com família mais adulta e queira ter um jogo também de adivinhas e de dedução com um tipo diferente de mecanismos de jogo e com esta tatilidade da roda para ajustar e para ver se conseguem chegar perto ou não daquilo que era o significado pretendido. Por fim, um jogo para quem gosta de minúcia, também me pareceu que era interessante incluir aqui, é o Tokyo Highway, na versão que existe, agora existe uma versão para 4 jogadores. Eu diria que é a versão indicada para jogar este tipo de coisa nestas festas de Natal, em que estão os 4 a tentar montar as vossas estradas, até tem uma pinça para tentarem fazer caminhos por cima uns dos outros e depois se forem desajeitados, vai cair tudo, vai ser hilariante quando isso acontecer. Pode ser frustrante para quem não tenha essa motricidade fina tão desenvolvida, mas pode ser igualmente desafiante e até um modo de treinar isso com as crianças e de estarem a fazer uma coisa que será divertida enquanto treinam competências, mas igualmente adultos, porque depois até podem brincar uns com os outros, com as vossas competências também. E foram estas as minhas 10 recomendações para este Natal, jogos mais de festa, party games, jogos que normalmente eu não costumo citar aqui muito, mas que me pareceu que eram indicados para este Natal, para animar o ambiente natalício e este ano que bem que precisamos disso. Então vá, Deus!